Boa noite a todos. Ó, o pessoal aí do fundo, se por acaso de repente não tiver ouvindo direito, dá aviso que eu aproximo mais, tá? Ó, o tema ia ser esse aqui até ontem, né? Mas de repente o Fantástico colocou o quadro exatamente com esse nome aí. Vamos ver. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Um dia partimos do mundo espiritual na direção do mundo físico. No outro, partimos daqui para o espiritual, num constante ir e vir, como viajores da imortalidade, que somos todos nós. Bom, na verdade, o tema vai ser esse aqui, tá? Encarnação, reencarnação e desencarnação. Eu vou tratar aqui de um tópico da reencarnação, que acredito que talvez alguns de vocês nunca tenham ouvido falar, tá? Mas no decorrer da palestra a gente vai estar comentando sobre isso. Muitos palestristas começam a palestra usando o dicionário para explicar algumas palavras que vêm. Eu não sou diferente, tá bom? Então vamos lá. Peguei aqui o Oxford, que ele traz o encarnar como fazer-se carne, fazer-se homem e tornar-se humano. O desencarnar como falecer, morrer, separar-se definitivamente do corpo, a alma e o espírito. E o reencarnar, encarnar novamente. Viver de novo com outra aparência física. Tá? Isso está no dicionário. Mas o que diz para nós a nossa doutrina consoladora, a doutrina dos espíritos, nos livros básicos aí? Vamos ver então. Questão de morrer e desencarnar. É a mesma coisa? Há diferença entre morrer e desencarnar? Normalmente é rápido pensamento, não, é a mesma coisa. Na verdade não é a mesma coisa. Morrer é o final das atividades biológicas, que termina completamente qualquer possibilidade do corpo estar com vida. E o desencarnar é libertar-se da carne. Okay? Essa é a diferença. Isso não acontece, via de regra, no mesmo momento. Quanto mais nós formos apegados à matéria, ao nosso corpo físico, mais problemas, mais dificuldades nós tenhamos a ter para fazer essa separação. Né? Então, tem muitos espíritos que passam longos períodos para conseguir se libertar da matéria, do corpo físico. Tem dois casos interessantes. A mãe do Chico, no livro Cartas de uma Morta, ela conta, né, como é que foi o desencarne dela, com 32 dias que ela passou a entender que realmente ela tinha morrido. O irmão Jacó também, no livro Voltei, ele, como era um espírita convicto, extremamente trabalhador na seara de Jesus, ele achava que ele iria direto e na verdade não foi, né? A pessoa chegou lá e viu que ele estava preso ao corpo ainda. Tá? Então vamos tomar cuidado. É diferente. Então, se quisermos facilitar essa nossa passagem de morrer e desencarnar, vamos nos preparando, vamos nos libertando do que nos prende à terra, a parte física, a parte material. Posto isso, então, olha, nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, então nós somos espíritos vivendo uma experiência humana. Okay? Como é que dá essa ligação entre morrer e o desencarnar? Nós temos essa figurinha clássica, né, que nós temos ali o espírito e o corpo, e a ligação entre um e outro é feita através do perispírito. Okay? Então, quando esse desligamento total é quando o perispírito se desligou completamente do corpo. Vamos seguir então. Encarnação. A gente confunde muitas vezes encarnação, reencarnação. Encarnação entende que é a primeira vez que você pega o corpo físico. Como nós estamos aqui já milhares de encarnações, com certeza, todos nós aqui. Então, quando falar encarnação, reencarnação, vamos tratar como se fosse reencarnação, tá bom? Se tiver alguma dúvida no começo, a gente vai parando. Opa, o Chico chegou com um recadinho para nós aí, ó. Ele quer nos dizer que nós devemos viver como quem sabe que vai morrer um dia e que morra como quem sabe, quem soube viver direito. A única certeza que nós temos na nossa vida, 100% de certeza, é que todos nós vamos partir um dia. Isso com certeza absoluta. E também, olha que interessante, o Confúcio,
parecidamente com o que o Chico falou lá em 500 anos antes de Cristo. Falou uma coisa parecida. Ó, feliz é quem chora quando nasce, todos riem. E ri quando morre, enquanto todos choram. Ele fez uma passagem legal, né? Vamos ouvir a musiquinha. Você pode estar certo, deve uma chance a mais. Deus sempre nos dará quantas chances, quantas oportunidades precisarmos, quantas vezes necessitarmos, tá bom? Então tá, vamos agora voltar lá, pegar o livro dos Espíritos, para trabalhar esse tema aí. Então na pergunta 132, qual é o objetivo dos Espíritos encarnados? O que os Espíritos responderam? Deus impõe a encarnação com o fim de nós chegarmos à perfeição. Nós atingimos o reino dos céus, seguindo o caminho que Jesus nos deixou. Só que a gente, infelizmente, não consegue passar por todas as características, todos os pontos para chegar a termos um espírito puro. Nós temos que encarnar algumas vezes, tá? É justo, então, a reencarnação? O que fala a pergunta 171? Ó, a pergunta: em que se funda o dogma da reencarnação? E a resposta: todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Não há possibilidade nenhum de nós aqui, numa existência só, cumprir todos os requisitos para nos tornarmos espíritos puros. E Deus nos dará quantas oportunidades, quantas vezes for necessário para que a gente vá galgando esse degrau para chegar na perfeição. Opa, fico de novo aí, ó. Já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e resolvermos os nossos problemas. Então acabou aquela história: eu não pedi para nascer, eu não me dou com essa família, não tem nada a ver com essa família, não entendo meu pai, não entendo minha mãe, esse meu irmão não tem nada a ver comigo. Ele conclui esse recadinho dele assim, ó: ninguém erra de endereço da encarnação, tá? Ninguém. Nós estamos no melhor lugar que podemos estar. Vamos dar uma passeada agora no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 4, item 25, a mensagem de São Luís. Eu peguei só um trechinho que ele responde essa questão aí, ó. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-lo? Só quem deve alguma coisa, só quem aprontou alguma coisa que tem que encarnar? É a resposta. É o que ele diz, né? Olha só que interessante. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Ou seja, nós precisamos estar encarnados, nós precisamos estar nesse local que nós estamos para podermos colocar em prática aquilo que nós nos propusemos a fazer. Então é aqui que nós vamos provar para nós mesmos se nós vamos passar o que nós nos propusemos a fazer ou não. Ok? Desencarnação é quando, então, o espírito se desprende do corpo. Eu falei para vocês lá no começo. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Okay? Voltando para o Evangelho, lá no capítulo 23, item 8. Ok, a vida espiritual é a verdadeira vida. Lógico. Nós estamos aqui de passagem. Ninguém vai ficar aqui a vida eterna. Okay? A existência terrestre é transitória, passageira, ela é rápida. Para uns é questão de segundos, minutos, para uns nem chega. Outros são 100 anos. A sogra da minha prima faleceu antes de 100 anos, maravilha. E mais ainda, o corpo não passa de vestimenta grosseira, é como se fosse uma roupa que nós estamos usando, que o espírito está usando, tá? E reveste temporariamente. Você vai e troca de roupa, ok, usou, chegou e trocou, coloca outra. Pensando em encarnações sucessivas, é mais ou menos isso. Mais um recadinho do Chico. A morte, então,
é uma simples mudança de veste. Nós somos o que somos. Depois do sepulcro, não encontramos senão o paraíso ou o inferno criado por nós mesmos. Porque já está deixando claro aí que o que nós vamos encontrar após a nossa desencarnação vai depender do que nós fizermos enquanto estamos aqui. Bom, na pergunta 150, Kardec pergunta aos espíritos se a alma após a morte conserva a sua individualidade. Continuamos a ser as mesmas pessoas, com as mesmas características? Sim, jamais perde. O que seria da alma se não conservasse? Quer dizer, que sentido teria a gente passar por uma série de situações aqui, quando desencarnou, muda tudo? Não. Nós continuamos exatamente a mesma pessoa. Tudo que nós colocarmos em ponto, no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito, nós vamos carregar. Aliás, é a única coisa que nós levamos quando partimos do plano espiritual. As coisas boas e, infelizmente, as coisas ruins. É como você fazer um empréstimo no banco, você tem que pagar aquilo. É uma dívida. As coisas que você faz para você ou faz para os outros, você tem que resgatar também. O item B dessa pergunta, acabamos de falar, né? A alma nada leva consigo desse mundo? Nada. Só lembrança cheia de doçura e de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Dependendo da forma como nós levamos a nossa vida aqui, enquanto estamos encarnados, vai ditar como nós estaremos lá no plano espiritual. Portanto, quando Jesus falou, praticar a caridade, o amor, o perdão, não passais aos outros o que gostaria que fizesse para você, nós estamos galgando uma escala de coisas que podemos trazer para o nosso benefício, para facilitar a nossa estadia lá no plano espiritual. Chegamos então na reencarnação. Pergunta 67. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Por que tem que reencarnar? E a resposta: expiação, ou seja, pagamento e melhoramento progressivo da humanidade. Se não fosse isso, não seria justiça. Quer dizer, a pessoa que faz muita maldade aqui, chega lá, esquece tudo. Não tem. Não tem porque Deus, na sua infinita bondade e justiça, permite que nós resolvamos todos os nossos problemas, todas as maldades que nós façamos aos outros. Nós temos que passar pela mesma coisa para saber que aquilo não se pode fazer. Infelizmente, muitos só descobrem isso quando estão do lado de lá. Né? Vivem aqui como se não tivesse amanhã. Tudo que podem fazer gozar da vida, vão fazer porque não existe amanhã. Existe amanhã. E lá é a verdadeira vida. Eu não estou preparada. Eu não quero estar. Eu vou fazer isso. Deixa eu esperar um pouquinho encarnar. Vem encarnar. E esse não. Isso é bom? Não, você espera aqui. Eu tenho que começar muito de novo. Para ver de novo. Tem que montar uma coisa bonita. Tem que mandar esse novo destino. Tem que colocar assim. Amigo, não deixa, pô. Pessoal, que pior que não tinha mais dúvida nesse lugar de novo. Eu tenho 40 anos, eu não faço o meu mundo. Ninguém mais longe. Eu esqueci como é que faz. A preocupação dela é bem ela, né? 40 anos aqui, 1 e 2, aí vira criança, aquela coisa gosmenta. Tem coisas muito mais importantes que devia estar preocupado. Vou dizer só uma acusação, tá bom? O que nós temos então sobre reencarnação? É lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus fala: ninguém pode ir o reino de Deus se não nascer de novo. E nós temos então aquela conversa dele com Nicodemos. Nicodemos questiona: mestre, como pode um homem retornar ao ventre da sua mãe? Isso é impossível, né? Jesus, curto e grosso: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. São coisas independentes. A partir do momento que desencarna, aquele corpo fica para trás. Esqueçam. A gente trabalha em atendimento de socorro, em casa de espíritos, aí irmãozinhos que desencarnam, estão desorientados. Então, o sofrimento é muito grande quando não tem essa compreensão. Acho que vão continuar vivos para sempre. Né? Pergunta 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea capaz de depurar-se?
Ok, passamos nessa vida aqui, vivemos 80, 90, 100 anos, mas não consegui realizar tudo que estava previsto. Aliás, causei algumas coisas e mais ruins ainda. Qual seria a resposta? Sofrendo a prova de uma nova existência, ou seja, nós retornaremos para concluir aquilo que não fizemos e para tentarmos colocar em nosso caminho, na nossa trajetória, coisas boas, que tragam para o nosso espírito mais luz, mais conhecimento, mais facilidade de galgarmos o caminho que leva ao reino dos céus. O item A dessa questão. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando o quê? Melhorando. A alma experimenta uma transformação, mas para isso é necessário que é a prova da vida corporal. Não adianta dizer, eu já passei por isso, eu consigo. Não, tem que vir aqui para provar. Tem que ser uma coisa tão natural, o que o espírito se propôs a fazer quando está encarnado, como a nossa respiração. Você não percebe, você está respirando normalmente o dia todo, é uma coisa natural. Tem que ser isso. Quando nós estivermos nesse nível, com as nossas qualidades, com aquilo que nós temos certeza, caridade, bondade, perdão, não precisamos mais vir aqui, tá bom? Não será mais necessário ele estar aqui. Como todos morrerão um dia, nenhuma separação é definitiva. O ente querido que morre apenas retorna antes ao verdadeiro lar. Embora se trate de algo natural, isso não implica negar a sua gravidade. Ao nascer, o espírito traz uma programação de vida voltada ao seu progresso e purgamento. Ao término da existência, ele faz um balanço de seu comportamento, de suas vitórias e fracassos. O momento do encontro com a própria consciência pode ser terrível ou maravilhoso. Normalmente é terrível quando o espírito descobre que não aproveitou a oportunidade que teve durante os anos que esteve encarnado para ser uma pessoa boa, ser um espírito bom. E muitos ainda complicam mais essa situação quando cometem mais faltas ainda. Então, o cuidado que nós temos que ter é nos policiarmos, é orarmos e vigiarmos, para que possamos estar sempre num caminho, não colocando mais faltas em nossa trajetória, que possamos cumprir aquilo que viemos fazer aqui, corrigindo o que nós nos propusemos a fazer e melhorando, fazendo coisas que nós nem projetamos fazer, mas vamos fazer coisas boas, só vai trazer coisas boas para a nossa caminhada, facilita a nossa jornada. Pergunta 68. É limitado? Ou seja, todos nós temos um máximo de 2.754 encarnações para fazer aqui? Tem. Passando disso, não podemos mais? É só isso que Deus permite? 2.754? Então é a pergunta que foi feita aí. É limitado? Ou vai ficar a vida toda reencarnando? Não tem fim nisso? E a resposta: em cada nova existência, o espírito dá um passo adiante. Ele pode estacionar se não melhorar, tá? Então vamos imaginar que ele faz, vai melhorando, cumprindo aquilo que ele se comprometeu a fazer. Ele vai dando um passo para frente, nascendo no progresso. Quando ele estiver limpo de todas essas impurezas, não precisa mais encarnar aqui. Vai ser um espírito puro. Né? Todos nós vamos chegar lá um dia, com certeza, tá bom? Esse é o consolo que nós temos aqui. Deus permite, nós vamos conseguir. E não vamos nos perdoar quando cometemos faltas. Nós vamos tentar nos melhorar, vamos reconhecer. Agora eu vou pedir para vocês comigo fazer um exercício, uma simulação, tá? Esse aqui é um prédio, lá o Ministério da Reencarnação, lá no plano espiritual. Então, nós estamos todos desencarnados, tá? Momentaneamente, tá bom? A gente vai lá, então, fazer o nosso planejamento reencarnatório. Então, nós vamos lá naquele prédio, nessa área, fazer o projeto, ó. O que nós vamos fazer da nossa vida? Vamos decidir, basicamente, não quer dizer que é só isso, data provável que vamos nascer, família de origem, condição orgânica, condição social, escolaridade, profissão, casamento, filhos, provas, doenças e a data da nossa desencarnação. No mínimo isso aí, tá bom? Acabou?
Não. Com tudo isso pronto, definido, um acordo entre nós, a espiritualidade, nós vamos lá então no cartório. Vamos registrar a nossa proposta. Vamos formalizar, apresentar e registrar. Vamos assinar, reconhecer aquilo, para depois não dizer, não, eu não me prometi fazer isso. Ok? Agora vamos então definir os tipos de reencarnação. Quanto mais evoluídos nós formos, as nossas reencarnações, elas vão mudando também. Ok? E os nossos desafios são sempre proporcionais às nossas faltas que nós cometemos e também à possibilidade que nós temos de resolvê-las. Não adianta nós nos propormos a resolver uma falta que cometemos na encarnação anterior, não vamos conseguir numa encarnação só, fomos muito maus. Ok? Então, a espiritualidade nos orienta nesse sentido também. Não adianta você tentar fazer, você não vai conseguir. Vamos reduzir um pouquinho aqui e vamos mudar. Vamos trabalhar em conjunto. Novas experiências positivas. O que é isso? Eu posso também fazer coisas maravilhosas que eu nem projetei fazer, fora do meu projeto reencarnatório. Ações boas, caridade, amor, perdão. Isso vai pesar a favor da gente também. Depende sempre de cada um. Porque o caminho da evolução existe para todo mundo, de acordo com a capacidade de compreensão de cada um. Nós somos seres individuais. Estamos todos no caminho, todos juntos, aprendendo e indo junto. Mas cada um tem a sua missão, cada um tem a sua função. Vamos um ajudar o outro. Mas os meus débitos eu tenho que pagar. O seu, a senhora tem que pagar. Cada um é o seu, paga o seu. E essa questão, será que tudo que eu devo, estou trazendo de vidas passadas? Será? Vamos ver uma interessante essa pergunta aí. Lá no Evolução em Dois Mundos, André Luiz, no capítulo 19, tem um trecho muito interessante que ele fala sobre essa questão. Será que todas as dificuldades que eu passo, minhas angústias, é tudo que eu aprontei na encarnação anterior? E olha o que o André Luiz nos traz, ó. Não se diga que todos os infortúnios da marcha de hoje estejam debitados a compromissos de ontem. Por quê? Olha, prudência e imprudência, preguiça e trabalho, bem e mal, melhoramos ou agravamos a nossa situação, reconhecendo que todo dia, no exercício da nossa vontade, formamos novas causas, refazendo o destino. Ou seja, nós vamos colocando também outras faltas em nossa trajetória aqui. Além de resgatarmos aquilo que nós nos propusemos a resolver, a gente vai acrescentando outras que se não tomarmos cuidado. Por isso que temos que estar sempre seguindo os ensinamentos aí. Então, nós temos três possibilidades, três tipos básicos da encarnação. Vai ser uma voluntária, que é livre, de ver falar dela. Uma semi-voluntária, que é uma encarnação proposta. E essa outra que eu acho que talvez poucos de vocês tenham ouvido falar, que é a compulsória. É compulsória? Compulsória obrigatória? Uma coisa assim, né? Bom, vamos ver então. A encarnação voluntária, dita encarnação livre, ele chama de missão. E quem que vem de uma encarnação livre, uma encarnação de missão? São espíritos com alto grau de pureza e evolução. Grandes missionários que vêm à Terra em tarefa de valor incontestável. Ali nós temos vários deles ali, ó, que vieram aqui nos esclarecer, nos instruir, nos dar bons exemplos. Eles vieram com uma proposta de encarnação livre, como missão. O segundo ponto, que é a encarnação sempre voluntária, a proposta, essa que eu estou falando aqui, normalmente é o que nós fazemos. Tá? Então, é a modalidade de muitos de nós. Tem algum missionário aqui no meio, prazer em vê-los aqui, mas eu acho que a maioria está em prova de expiação. Leve em conta que o livre-arbítrio, livre da decisão de cada um. Os mentores estudam seus débitos e méritos lá naquele planejamento que eu mostrei para vocês. Programam os principais acontecimentos da próxima existência na carne,
O indivíduo, nós podemos discutir certas questões e propor alterações, que serão aceitas ou não. Veja, há uma liberdade, a gente pode aceitar, não aceitar, propor novas situações, deixar um pouco para depois, ou trazer mais coisas, se considerarmos que vamos conseguir passar pelo que nós estamos propondo a fazer, tá bom? Tudo vai depender de uma avaliação. O que tem por prova, então? É uma oportunidade que nós temos, todos nós, de enfrentar situação para aprender com essa situação e vencer uma imperfeição. Ok? Então, eu vou lá, eu quero nascer numa família rica, quero ver se eu consigo lidar com a riqueza. Aliás, entendo que ser rico ou ser pobre, a riqueza é muito mais difícil do que a pobreza, tá? Então a gente vem com determinada missão como prova para nos colocarmos, para conseguirmos colocar essa bondade, essa qualidade em nosso espírito aí. Isso chama-se prova. Como é que se dá essa prova? Olha, no 258A, também do livro dos Espíritos. Não é Deus, então, quem impõe as tribulações na vida e as nossas aflições e angústias, não são Deus que nos obriga a fazer. Como castigo, é a resposta. Nada ocorre sem permissão de Deus. Porém, deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que esses tiveram. Nós somos totalmente responsáveis por aquilo que fazemos. Expiações. Acontece quando o Espírito se impõe um sofrimento qualquer a fim de enfrentar na própria pele o mal que impôs a outra. Ok? Vamos pagar alguma coisa que fizemos. E tem que pagar aqui no plano físico. Se Deus é bom e justo, não vai ter capricho com ninguém, nem ser imparcial, ok? Logo, as nossas dificuldades, as nossas aflições derivam de uma causa, e se Deus é justo, essa causa vai ser justa também. Nós temos que pagar, não posso pedir para ninguém pagar uma coisa que é minha responsabilidade. Agora vai então na compulsória. É direcionado a almas ainda muito apegadas à matéria, sem prévia concordância do espírito. A dúvida é mais. E a questão do livre-arbítrio, como é que fica? As faltas desses espíritos, desses irmãos, são tão graves que anulam a liberdade de escolha. Os arranjos são feitos então por quem? Por entidades mais evoluídas que responsabilizam pelo espírito que cometeu a falta contra a lei divina. Tem que ser assim, alguém vai se responsabilizar, porque o irmãozinho que está lá precisando encarnar e não quer saber de encarnar, ele tem que forçar com ele. Kardec não fala o que é o compulsório, mas só na questão 262A, quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus. Olha, a existência pode ser imposta. O que os espíritos responderam? Deus sabe esperar, não apressa expiação. E, todavia, pode impor certa existência a um espírito quando esse, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil. E quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que decima da expiação. Porque então o espírito é trazido para a encarnação, mesmo que ele tem condições de decidir. O espírito está em tanto sofrimento, está numa situação tão ruim. Normalmente, por exemplo, o espírito suicida está num sofrimento tão grande, não consegue decidir, não consegue tomar decisão, não consegue resolver nada. Qual o cenário então da reencarnação compulsória? São almas profundamente comprometidas. A reencarnação, mesmo de sequelas graves físicas e mentais, que não chega nessa condição, ele precisa de uma avalista para que possa renascer, alguém que vai se responsabilizar por ele. E ele não tem nenhuma condição de decidir por si mesmo, nem condição de raciocinar. Por isso que chama-se compulsório. Quais são os objetivos principais de uma reencarnação compulsória? O esquecimento, que propicia uma anestesia suas dores, se ele pode reconstruir uma história, e de ordem física. O perispírito retorna numa condição um pouco melhor. Cada vez que isso vai acontecendo, ele vai melhorando, vai desfazendo aquela condição sofrida que ele estava. Ok? Isso não se consegue numa encarnação só. Nós temos, vamos falar para vocês rapidamente alguns casos de reencarnação compulsória. No Memória de Suicida, lá no capítulo 3, o capítulo chama-se Come e Reconheça a Ti Mesmo, a história de Amadeu Ferrari. Nessa encarnação última ele suicidou. Na anterior, ele era traficante de escravos, ele maltratava muito os escravos, muito mesmo. Chegava até a queimar a língua do pai, porque ele estuprou a filha do escravo, o escravo brigou com ele e queimou a língua
desgraçou milhares de almas, desencarnou então na África, cercado por obsessores. Todas aquelas pessoas que ele maltratou foram em cima dele. Ele estava desesperado lá. Ele não conseguia ter um corpo saudável. Quem dele se então? Foi uma reencarnação compulsória para que ele pudesse ir se libertando dos maus que ele fez. Foram conduzidos pelo servo de Maria. No nosso lar, o sacrifício do México, capítulo 46, a mãe de André Luiz, ele estava indo lá, se questionando muito, porque ele queria visitar o lugar que ele morava, e não tinha autorização, estava meio bravo lá, e a mãe veio, a mãe estava num nível muito superior, num mundo muito superior ao que ele estava, e ela desce para avisá-lo que ela estaria reencarnando. E ela fala sobre o filho que vai encarnar em breve, que ela seria novamente a esposa do pai dele, Laerte. E ele seria encaminhado com uma reencarnação compulsória, que ele não estava, ele estava tão obsediado, que quando estava vivo, casado ainda, ele se relacionou muito com duas mulheres sexualmente, e elas estavam agora obsediando ele. E ela, depois de 25 anos, receberia as filhas, essas duas mulheres, como filhas. Ele questiona, mas você não precisa fazer isso, né? Por que você já está tão bem? E ela fala, um gesto de sacrifício, de abnegação, de renúncia. Ela se dispôs a reencarnar, para orientar aquele espírito de sofrimento, que tinha sido o marido dela. E olha que interessante, ela explica, o André questiona por que o fato do pai reencarnar compulsoriamente, e ela explica, olha que interessante, há reencarnações que funcionam como remédio drástico que amigos nos ajudam a tomar. Tem que ser assim, senão aquele espírito vai ficar infinitamente ali, e não é esse o objetivo que Deus deixou para cada um de nós. No Obreiros da Linda Eterna, no capítulo 6, capítulo dentro da noite, temos a história de Zanotti, que era administradora da casa transitória. Ela está cuidando de um difícil caso de reencarnação. Ela vai socorrer um espírito que tinha sido padre do meio, que ele abusou, ele aproveitou da função que ele tinha, aproveitou tudo que ele tinha, não se preocupava muito com os ensinamentos que a própria doutrina que ele seguia mandava. Ele aproveitou tudo que ele tinha para completar propósitos menos vivos, foi advertido a mudar de conduta, mas ficou no lamaçal. Ela já tinha tentado ajudá-lo, acabou desistindo, então ela estava agora propondo uma reencarnação compulsória. No Missionário da Luz, a história de Segismundo, a maioria conhece, Raquel e Adelino, encarnação anterior, o casal Adelino e Raquel, depois de uma paixão muito grande, Segismundo assassinou Adelino, Raquel foi parar no prostíbulo, os três desencarnaram com ódio mútuo. No plano espiritual, o casal prometeu receber Segismundo como filho. Adelino, com muito medo e apavorado ao ver Segismundo. André Luiz Alexandre interfere na preparação da reencarnação do Segismundo e convence Adelino que Segismundo não lhe quer mais nem o mal, e que está em busca do perdão e acolhimento paternal. Esse também livro eu não vou comentar, tá? Já é uma história mesma, é uma Silvia encarnada, desequilíbrios, ela era desequilíbrio sexual mesmo. Dois obsessores em cima dela não largavam nunca. Ela engravida e a espiritualidade aproveita essa gravidez para trazer os dois para ajudar. Pai, Criador do universo, depender perdão pelos erros cometidos, espero não chamar seu nome em vão. A gente aqui na terra erra, muitas vezes sem razão. Peço ao Criador, quero voltar na reencarnação. Peço ao Criador, quero voltar na reencarnação. Aquele último brigadeiro do Chico, ó. Tem gente que desencarna imaginando que as portas do mundo espiritual vão se escancarar. Por engano. Ninguém quer saber o que fomos, o que possuímos ou o que cargo ocupávamos no mundo. O que conta é a luz que cada um já tenha conseguido fazer brilhar em si mesmo. É isso aí, gente. Obrigado pela atenção. Desculpe, bastante.